Louvado seja Deus, hoje é um dia muito especial para o Brasil e talvez para o mundo, Dia do Trabalhador. Mas para Portugal é um dia também muito especial, que é Dia da Mãe, as mães portuguesas. Então vamos fazer o nosso vídeo de número 13, começando com a pergunta: consta no livro dos Adventos Crísticos que nos tornemos universalistas e que tenhamos o espírito inovador. Por que essa sugestão? Bem, nós já estamos acostumados que tudo no universo de Deus evolui. Então, quando fala que nós nos tornemos universalistas, quando nós temos uma ideia quase que fixa, isso quer dizer que nós estamos travando as nossas nobres e eternas aspirações. Então, colocarmos sempre um ponto focal à nossa frente, para, por mérito, atingirmos, hoje, amanhã, ou num determinado momento. Então, nos tornarmos universalistas. Em se tratando de religião, por exemplo, todas as religiões que nós tivemos até agora, elas foram ultrapassadas. Então, renovar sempre, porque é uma constante do universo. Então, nos tornemos homens de forma que a religião do mundo seja a própria criatura humana. Vamos desfazer esses rótulos que são todos transitórios, em função das nossas necessidades temporárias, porque a evolução é eterna. Nós até colocamos, né, no livro, com a visita dos extraterrenos e dos intraterrenos, nós vamos ter uma mudança fabulosa na nossa concepção com relação a Deus. Na segunda pergunta diz: no livro O Fim dos Tempos Discos Voadores, você comenta que existe no interior da Terra uma civilização por nome Argos. A pergunta é: Argos é a mesma Agartha citada pelos esotéricos? Se Argos é a mesma coisa que Agartha. Não. Quando o Pai Joaquim, mentor espiritual do Céu, Centro Espiritualista Universalista, tratou do assunto, foi ele mesmo que espontaneamente chegou para mim e falou: filho, aqui no interior oco da Terra tem uma civilização de humanos, espíritos encarnados. E para lá, alguns humanos já foram. E aí deu logo o exemplo do Fawcett, o Percy Harrison Fawcett, desaparecido, conforme nós sempre falamos, em 1925, aqui no Brasil, aquele inglês, coronel Percy, desapareceu aqui em 1925 e foi considerado pelos pesquisadores que avaliaram, inclusive até com a vinda dos filhos ao Brasil, e concluíram que ele foi sacrificado pelos índios. Nada. Pai Joaquim nos falou que ele vivia em Argos. Nós já falamos isso em muitos momentos, inclusive citamos aqui nesse maravilhoso livro que é O Fim dos Tempos e os Discos Voadores. Então, não é. Argos é uma civilização humana. Agartha, a exemplo de Shambhala, são planos energéticos. Não é nenhuma cidade física, não é nenhum local geográfico na condição humana material. São planos de consciências. Então, se nós fôssemos se comparar, assim como aqui no Ocidente nós chamamos de plano astral, plano mental, plano búdico, esses diversos planos, então Agartha e Shambhala são dois planos de energias. A diferença de nomes é em função da cultura, ou do idioma, ou da época em que essas palavras foram usadas. Então, Argos é uma civilização humana, conforme nós temos falado e esclarecemos perfeitamente no livro Os Discos Voadores, O Fim dos Tempos dos Discos Voadores. A terceira pergunta também sobre os Adventos Crísticos. No livro Adventos Crísticos consta: o ser humano deve ser um ser representante do Cordeiro do Amor, o meio Jesus, deve sentir-se uno com ele nas ações e reações. Você pode comentar? Representar Jesus é uma tarefa sagrada. Agora, para nós representarmos o humano Jesus, é um tanto quanto difícil e complicado, porque nós também somos humanos. E nós nomeamos Jesus nosso guia e nosso modelo. Então, ser uno com ele tem que ser principalmente nas ações e reações. E aí nós até fazemos aquelas colocações. Então, essa sua atitude, essa sua ação, se fosse Jesus no seu lugar, como ele agiria? Então, aí
refletir para o mundo a imagem e a mensagem dele tem que ser pessoas equilibradas, pessoas com temperamento adequado, pessoas que reflitam para a sociedade o zelo que tem pela sua vida mental, corpórea e, sobretudo, pela sua palavra. A sacralidade do falar, a misericórdia do falar é importantíssimo, já como nós sempre falamos e todos nós concordamos. Ele, o porta-voz do Cristo, utilizando da palavra, realizou maravilhas. Então, para nós ficarmos uno com ele, não basta ter religião. É preciso atingirmos a religiosidade. A quarta pergunta é: a proposta dos adventos cristos aceita debater? Isso é um item importantíssimo para todos nós, de qualquer religião, de qualquer proposta, seja ela de qual for o pilar. Não é preciso ser tão somente religioso. Pode ser o pilar social, artístico, científico, todos eles. Sem o debate, nós nunca cresceremos. Então, observemos, já que nós estamos falando de adventos cristos, observemos as outras religiões desses séculos e milênios que nós tivemos aqui, notícias aqui do planeta Terra. Todas elas, em função do tempo, elas vão morrendo, porque não há renovação. E quem abraçou uma religião que não aceitou debater, já sabe que ele está fora de moda, está fora da realidade. Porque o debate é uma constante. Se eu não aceito debater, eu sou dono da verdade absoluta. Como que eu posso me considerar dono de uma verdade se nós estamos no plano da relatividade, onde tudo está em evolução? O universo inteiro está em eterna evolução. Então, se a proposta dos adventos aceita o debate. Logo no início, em 1990, quando a espiritualidade começou a passar as mensagens, através de Terezinha Teixeira Pereira de Carvalho, a psicógrafa, o Silvestre, porta-voz das Sagradas Fileiras, deu logo uma mensagem. Que nós colocássemos sobre a mesa e debatêssemos. Não avançássemos enquanto tivesse uma só pessoa com dúvida. Então o debate é uma maravilha. Com o debate nós vamos aprender e vamos ensinar. Vamos exercitar a humildade, que nós não somos portadores de nenhuma verdade absoluta. Por isso que hoje a literatura é muito rica, a literatura espírita, a literatura espiritualista. Nós desencarnamos e aí vamos para aquelas situações, aqueles planos, aqueles ambientes umbralinos, porque nós éramos portadores das verdades, todas elas incompletas, porque a verdade de hoje poderá ser levada aos museus amanhã. Então, debatermos, e é o que mais nós gostamos do debate. Por isso que a gente solicita sempre, perguntem, e não aceite a nossa palavra, que nós não temos a última palavra. A última palavra é do absoluto, é do Pai, é do Criador. Nós estamos em evolução e ainda tem aquele agravante. Nós estamos em evolução numa sociedade primária, onde uma boa parcela dela se envaidece com algumas migalhas do cérebro, pensando que já são doutores da legislação divina. Então, o debate é importante para todos nós. A última pergunta: você tem comentado que o seu próximo livro vai falar muito sobre o eu sou. Pode antecipar um pouco? O próximo livro, que vai sair já na primeira quinzena de maio, é Amar, a Suprema Ciência da Vida. No meio do livro, nós colocamos: amar é a suprema ciência da vida. E nós aí, nesse livro, nesse material, nessa reflexão, nós levamos todos nós, encarnados e desencarnados, a exercitar a nossa capacidade de anunciar para os quatro cantos do universo que nós estamos na Terra numa fase de transição, uma fase muito especial para todos nós que estamos conscientes e que já conseguimos dar um certo sentido à vida. Nós estamos na fase de mudanças. E aquele espírito recalcitrante, aquele que se sente dono da sua verdade, como se fosse absoluta, já deve ir colocando novas expectativas, novas mudanças na sua vida mental, porque o universo é uma mudança eterna, em todos os sentidos. Então nós colocamos alguns itens, e quando aqui a pergunta é por que nós citamos tanto o eu sou? E aí nós colocamos, até tem uma passagem do livro, na página 216,
que nós colocamos o seguinte pensamento. Cada um se imagine, tem muitos devaneios. E nos devaneios nós vamos nos deslocar nesse espaço imaginário, nesse universo de Deus, onde a nossa mente é capaz de criar. Então nós vamos devanear com os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Jofiel, Samuel, Ezequiel. Vamos em devaneios passear com Jesus, com Maria, com Melquisedeque, com Hermes Trismegisto, com essas consciências maravilhosas, porque aí nós estaremos trabalhando o nosso eu crístico, o nosso Deus interior, o nosso Cristo interno. Então eu imaginei, e você imagine, ouvindo uma voz na acústica da sua alma, na essência do seu ser, uma voz que diz assim, eu vou ler ao pé da letra. Filho, filha, eu sou a vida. Eu sou a vida que vês e a vida que sentes. Eu sou os teus olhos olhando para mim através da minha criação. Eu sou os teus ouvidos ouvindo a sinfônica orquestra do universo que sou. Eu sou a tua voz quando falas para enaltecer a vida que sou. Eu sou a tua mão quando afagas outras mãos, quando dás as mãos aos decaídos. Eu sou os teus pés quando caminhas para levares a mensagem daquele que também é caminho, também é verdade, também é vida. Eu sou o pão da vida e a vida nele contida. Eu sou o ar que respira e sou aquele que respira o ar. Eu sou a água que sacia a tua sede e sou a sede que tens de saciar-se em mim. Eu sou o verde que desperta em ti a esperança pela paz mundial. Eu sou a esperança que alimenta a tua fé. Eu sou o autor da vida. Eu sou Deus. Imaginemos como ficará o nosso organismo, a química que transcende o corpo biológico, a nossa aura, tudo em nós, quando nós criamos paisagens mentais que dignifiquem a vida, que eleve a nossa frequência, que nós consigamos penetrar em planos mais elevados, mais sutis, intermediando a vontade suprema do planeta Terra, o Cristo planetário, através do nosso modelo humano, Jesus de Nazaré. Que a paz permaneça em nossos corações e que nós tenhamos essa coragem de anunciar: eu sou uno com Deus, eu sou uno com Jesus, eu sou uno porque sou um porta-voz daqueles que integram a pleiade de consciências que orientam a humanidade terrena. Continuemos em paz e um dia muito especial, 1º de maio.